Graça e paz, meus queridos irmãos. Espero encontrá-los bem nesse domingo de manhã, nesse mês da família. Que o nosso Deus conceda paz e saúde a todos. Iniciamos com nossa leitura bíblica, se encontra em Efésios 6:16 a 18. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Convido agora a equipe de louvor. Ouça o Senhor dizendo: invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Cante nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, e nunca te abandonarei. Ponha tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me, eu te responderei. Confia, descansa o coração, diz o Senhor, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, diz o Senhor, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, cuida de ti e nunca te abandonarei. Ponha tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Ouça o Senhor dizendo: confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandono.
espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Ponha sua fé em meu nome, faz uma prova de mim. Diz o Senhor, a tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E te responderei com poder. E te responderei com poder. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Adora o Senhor no seu lar. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade. Amém. Recitaremos agora o tema do mês da família. Nosso tema é Famílias Fortes, Igreja Forte. A nossa divisa, que se encontra em Efésios 6:10, e diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Convido a todos os irmãos para participarem do desafio da semana. O desafio essa semana é um abraço em família. Convidamos a todos para tirar uma foto com a sua família. Abrace seu irmão, seu pai, sua mãe, todos aqueles que estão em sua casa. Tire uma foto e mande para o telefone do irmão Anderson. Está disponível em todos os grupos da igreja. Eu acredito que todos vocês já tenham. E até o dia 29 de maio. Não deixe de participar. Não deixe de se reunir com a sua família. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado por tudo que tem nos feito, por tudo que tem nos dado. Obrigado por nos manter unidos, por ser igreja em nós a cada dia mais. Obrigado por nossos irmãos que já estão melhores. Peço a Ti por todos os enfermos, que o Senhor lhes dê cura e faça a sua vontade na vida de cada um. Nos abençoe, mantenha nossas famílias unidas, porque somos a Tua igreja, Pai. É o que Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Faremos mais uma leitura bíblica, que está salteada na Bíblia e começa-se em Efésios. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. O Senhor pelejará por vocês, e vocês se calarão. O Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cânticos congregacionais. Saudai o nome de Jesus, arcanjos os prostrai, arcanjos os prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação. Com glória, com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, com glória
convido o irmão Jonatas Magalhães para fazer a reflexão de hoje. Graça e paz, amados irmãos. É uma alegria estar aqui neste culto abençoado para trazer a mensagem. Se vocês perceberam, durante os cultos que têm acontecido no domingo, a gente tem a participação de vários irmãos que não fazem parte do Ministério da Família, não é? Não fazem diretamente, mas que a nossa proposta nos anos seguintes é que toda a igreja participe, né? Toda a igreja abençoe o Ministério da Família e assim o Ministério da Família abençoe também toda a igreja. É uma gratidão minha estar aqui presente. Outro dia eu vi Silas falar sobre a gratidão de estar fazendo parte da Igreja Batista da Batalha. A minha gratidão também é muito grande, minha, da minha família, não é? E hoje vamos falar um pouco do que o tema propõe, famílias fortes, igrejas fortes, e vamos falar sobre a genealogia, né? Um pouquinho, a gente vai passear um pouco sobre as genealogias. E uma pergunta que eu faço para a igreja: por que Deus quer igreja forte? Por que Deus quer igreja forte? No livro de Crônicas, fala o seguinte, Crônicas 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. E diz: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jarede. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, por estar aqui. Mas que toda a honra, toda a glória seja feita para Ti, Senhor. Que Tu seja, Senhor, o único aqui reverenciado, Pai Santo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jarede. Adão, quando foi feito por Deus, foi feito do barro. E Deus deu a ele a obrigação, o dever de administrar o Jardim do Éden. Com o passar do tempo, houve um momento que Adão, ele simplesmente errou. Ele desobedeceu a Deus e foi expulso do Jardim do Éden. Mas tem um porém: mesmo quando ele foi expulso do Jardim do Éden, ele não se afastou de Deus. Ele teve o cuidado de ensinar o seu filho Sete acerca da palavra de Deus. Ele ensinou como Sete deveria prosseguir, como Sete deveria andar. E a partir daí, Sete, aprendendo sobre o que Deus tinha para a humanidade, ele teve o cuidado de passar também para Enos. Enos aprendeu, entendeu a mensagem de Deus e passou para o seu filho Cainã. E depois Malalel, e depois Jarede. E eu pergunto agora, a nossa amada igreja, que é composta aqui, geralmente, nos cultos, representado por bisavós, por avós, por avós, né? Por pais, filhos, neto e bisneto. Mas a minha pergunta é: como é que estamos apresentando a Deus na nossa casa? Como é que nossos filhos estão conhecendo Deus através de nós? De que forma estamos passando sobre o Evangelho para eles? E que forma eles têm entendido? Porque muitas vezes nós temos tocado na palavra, falando assim: tem que ler, tem que orar, tem que cantar. Mas e o nosso testemunho? Como é que fica o nosso testemunho dentro de casa? Do que adianta a gente falar, pregar e não dar um testemunho dentro de casa? Famílias fortes, igreja forte. A família é forte quando os irmãos estão unidos, quando os filhos veem o pai e a mãe unidos. Eles começam a entender que a vida dentro do Evangelho é muito melhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: que todas as palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensina com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados
em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando se levantar. Amados irmãos, não é que a gente se torne pessoas chatas, pessoas que procurem sempre estar falando o tempo todo, mas nós temos que ter o cuidado. Eu vou mandar um recado aqui para Jalisson, para Edilson e para Anderson. Pegue aquele sonzinho, coloque no quarto, deixe os louvores, não precisa que eles cresçam, mas desde pequeno, aquele instrumental de louvores evangélicos, de músicas, procure colocar, e eles começarem a se ambientalizar desde criança, desde berço. Porque o evangelho, quando a gente começa a passar para os nossos filhos de berço, a probabilidade de que ele permaneça no evangelho é muito maior. Mas eu quero dizer aos irmãos, eu não quero colocar aqui que alguns filhos de alguns irmãos, como a gente vê nas igrejas por aí fora, que os filhos estão afastados do evangelho, que são culpas dos pais. Não são. Os pais, eles têm que fazer o dever de casa, ensinar. Às vezes, os filhos não querem seguir o pai. Por isso que eu quero deixar bem claro que não é que o pai seja negligente, mas muitas vezes acontece que nós não estamos levando a palavra de Deus como deveria dentro de casa. Nós muitas vezes não chamamos o nosso filho para aquela conversa amiga, as nossas esposas, amigos, irmãos, reúnam-se com sua família, façam devocionais, cantem louvores juntos, fortaleçam suas famílias. As famílias, elas precisam estar conectadas. Nesse momento difícil, a gente vê que muitas famílias estão orando, mas antes disso, será que elas estavam orando? Nós percebemos que todas as quartas-feiras, os domingos, os pastores estão aqui falando sobre alguém que precisa de oração. E muitos domingos e muitas quartas também, os pastores estão aqui falando sobre alguém que teve vitória. Mas a minha pergunta é, quem teve participação na vitória do irmão? Quem aqui dobrou o joelho e orou pelo irmão? A Igreja Batista da Batalha, ela precisa orar pelo próximo. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, orai um pelos outros. Nós precisamos orar um pelos outros, fortaleçam-se em casa, façam uma casa de oração dentro da sua casa. E muitas vezes a gente começa a perceber que antes existia um costume de cultos domésticos, existia um costume de devocionais domésticas, e depois os cristãos, eles foram deixando isso de lado. Não sei se essa pandemia veio para favorecer, para fortalecer os cristãos, mas alguns costumes têm voltado. E o que eu digo a vocês, meus irmãos, é que precisamos ter parte na vitória dos irmãos. Mas qual é a parte que eu tenho? Qual é a parte que você tem? Quando alguém aqui precisa de oração, que nós dobramos os joelhos e oramos, aquele irmão, quando tem vitória, podemos dizer assim, Senhor, eu tenho parte nisso porque eu orei pelos meus irmãos. E é o que precisamos, é orar pelos irmãos. Nossa igreja, a Igreja Batista da Batalha, ou aqueles que estão nos assistindo, nós precisamos ser vitoriosos e temos também que ter parte na vitória dos irmãos. Não carreguem o fardo sozinho. A gente vê por aí muitas mães sozinhas, orando por uma família. Nós vemos por aí também muitos pais sozinhos, orando por toda a família. Fica difícil. Deus dá vitória sim, mas fica difícil. O ideal é que as famílias orem juntas. As famílias precisam orar juntas, precisam se fortalecer, precisam levar a palavra de Deus para dentro de casa. Convide Deus para entrar na sua casa. Convide Deus para fazer parte do seu culto, fazer parte da sua janta, do seu almoço. Nós precisamos convidar Deus para dentro da nossa casa. Uma certa vez eu estava assistindo um programa, eu gosto muito, que é Saber Direito, que é promovido pela TV Justiça. E um certo juiz, chamado Jean Alves, ele trouxe um dado muito preocupante. Ele falou que a população carcerária do Brasil é de 605 mil presos. Esses dados são de 2016. 605 mil presos.
Dentre esses 605 mil presos, 30% são diretamente ligados a parentes de cristãos de primeiro e segundo grau. Gente, são 30%, é quase equivalente à população de Olinda. É muita gente. Mas por que está acontecendo isso? É porque os pais são fracos? Não, não é porque os pais são fracos. Isso acontece porque o inimigo, ele tem investido nas famílias. Eles têm separado as famílias, têm colocado certas situações onde os filhos estão saindo, estão se desgarrando. E precisamos ficar atentos a isso, né? Precisamos compartilhar com a família a presença de Deus. Adão, ele passou para Sete. Eu estou colocando aqui a genealogia Adão, Sete, Enos. Não falei outros nomes porque essa é a genealogia vitoriosa, que através dela trouxe o evangelho para mim e para você. Então Sete, ele passou para o seu filho e o seu filho para o seu neto. Eu faço parte de uma família onde eu sou a terceira geração cristã. Já tem a quarta, que é meu filho, e minha mãe já é bisavó, já a quinta. Todos andando no evangelho. Então, para que isso aconteça, ou para que a probabilidade dessa ação aconteça, precisamos retomar o primeiro amor, precisamos dar testemunhos dentro de casa. O pai, ser um pai presente, um pai próximo, um pai amoroso, um pai que compartilha as coisas boas com a família, um pai que se mostra forte na palavra de Deus. Que família você tem sido? Que família eu tenho sido? Nós temos sido uma família forte ou uma família fraca? Se você tem sido uma família fraca, dobre o joelho, procure ajuda. O Ministério da Família, ele está disposto a lhe ajudar, a orar com você, a fazer uma visita na sua casa. A família da Igreja Batista da Batalha quer lhe ajudar. Vem até nós, vamos nos juntar, fazer uma igreja forte. Mas para que a família agora forte, nós também precisamos de uma igreja forte. E essa igreja forte, é preciso que eu e você, agora fortalecido dentro de casa, depois dessa pandemia, vá até a igreja e se ofereça para trabalhar para Jesus. A Bíblia diz que não há inútil na casa do Pai. Precisamos estar juntos. Tem o ministério infantil, quando um pai traz uma família, um filho, para o ministério infantil, aquela criança, ela já está trabalhando para Deus. Aquela criança já está desenvolvendo um ministério no reino de Deus. Não importa a idade, viu? É de bebezinho em diante. Na igreja tem área para todos nós. E a minha pergunta é: o que você tem feito na sua igreja? O que você tem feito para o reino de Deus dentro da sua igreja? O tema é família forte, igreja forte. E nós, como cristãos, precisamos estar na igreja, fortalecendo a igreja. O bairro que a igreja está inserida, a fama dela de ser uma igreja forte, depende de mim e de você. A fama da Igreja Batista da Batalha, de ser uma igreja forte aqui em Prazeres, depende de mim e de você. Não fique só sentado no banco, se ofereça. A sociedade de homens está aí, aceitando qualquer homem que venha querer trabalhar. A Igreja Batista da Batalha também tem as mulheres, a MCA. Procure as mulheres, quem é mulher, e trabalhe. Porque o crescimento espiritual, o crescimento do cristão, só vem através das obras. A Bíblia fala sobre os talentos, e quando nós nos convertemos, imediatamente é colocado talentos na nossa mão. E o que é que temos feito desse talento? Temos produzido mais talentos ou temos enterrado? Não existe inútil na casa do Pai. Levante, igreja, levante do banco e trabalhe para Cristo. Trabalhe para Cristo. Fortaleça a sua família. Uma família que está forte, ela consequentemente vai chegar forte na igreja, e a igreja vai ser forte. Procure falar bem da sua igreja, porque a igreja sou eu e você.
Procure olhar para a igreja com uma perspectiva positiva, porque precisamos ser fortes. O mundo está aí hostil, batalhando contra a luz, e nós somos luz. Nós precisamos buscar, nós precisamos orar, dobrar o joelho, fortalecer e agora batalhar, através do evangelismo, através dos eventos acontecendo na igreja. Quando existe um evento na igreja, a igreja precisa estar presente. O Ministério da Família, ele tem uma proposta hoje de juntar toda a igreja. Nós temos essa proposta para você, para mim, para todos. Vamos fazer uma igreja forte. Vamos procurar andar juntos. Vamos unir, dar as mãos. Aquele irmão que teve a vitória, aqui na igreja tem muitos. Nós temos o irmão Ari, que por um milagre foi salvo, pelo milagre de Deus. Temos o pastor Carlos, que por um milagre de Deus foi salvo. Nós temos muitos irmãos aqui, que tem sido um milagre de Deus. A irmã Denise, a irmã Penina. Mas a minha pergunta é, eu e você, temos parte nesse milagre? Eu estou insistindo nisso porque a igreja precisa orar pela igreja. A igreja forte é aquela igreja que ora. A igreja forte é aquela igreja que ajuda na ação social. A igreja forte é aquela igreja que junta aqui no coral e canta. A igreja forte é aquela que está lá, a sociedade de homens cheia de homens querendo trabalhar. Essa é a igreja forte. Precisamos levantar, colocar nossa bandeira, a bandeira de Cristo, e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero trabalhar na tua obra. Vamos fortalecer a igreja da Batista da Batalha. Vamos fortalecer o povo de Deus. Não vamos entrar nessa mesmice de doutrinas que gostam de oba-oba, mas vamos entrar na palavra de Deus, onde pessoas passam aqui todos os dias, aqui na frente, mas que ela olhe para essa igreja e diga: essa igreja é uma igreja forte. Eu creio que nossa igreja é forte. Eu creio que a nossa igreja é vitoriosa. Agora depende de mim e de você. Vamos trazer vizinhos e a partir daí vamos procurar mostrar para o vizinho que a nossa igreja é forte. A família é fortalecida, a igreja é fortalecida. A igreja fortalecida, ela fortalece famílias. Nós precisamos fazer uma igreja forte. O Salmo 122, ele diz assim: alegrei-me como quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria que precisamos quando sai de casa. A gente às vezes escuta quando está conversando com as pessoas, alguns irmãos, dizem: poxa, eu vim para a igreja a pulso, porque eu estou cansado. Eu vim me arrastando para a casa do Senhor, se arrastando. Não, meu irmão, precisamos colocar aquilo ali como uma coisa primordial. Precisamos colocar prioridade nas nossas vidas. E servir a Deus é prioridade. Uma certa vez eu estava conversando com o meu irmão, e ele é dirigente da EBD, da igreja lá em Abreu Lima. E ele falou sobre a questão da necessidade das famílias estarem reunidas, das famílias estarem na igreja. E de repente, um irmão, depois do culto, disse assim: irmãos, eu não faço devocional dentro de casa, porque eu não tenho tempo. Eu trabalho muito, quando eu janto, meu filho não está, ou minha esposa. E um certo dia, meu irmão passou na casa desse irmão, e quando ele chegou lá, estava a família toda reunida, assistindo novela. O tempo que era para Deus, estava dando a novela. Mas ele falou que não tinha tempo. Ele falou assim: olha, não tenho tempo. Qual é o tempo que temos dado para Deus? Não, olha, eu trabalho muito, eu viajo, eu sei que muitos irmãos aqui na igreja também fazem o mesmo. Mas sempre há tempo para Deus. Sabe por quê, meu irmão? Deus tem tempo para a gente. Deus tem tempo para a gente. Todas as vezes que a gente procura Deus, Ele tem tempo para a gente. Que a nossa família seja uma família que passe de geração em geração, através de mim e de você. Que a aliança com Deus
entre os nossos filhos, netos, seja perpétua. É uma promessa de Deus. Ele estabeleceu a aliança com Adão. Adão quebrou a aliança, mas foi refeita porque Adão não se afastou do Evangelho. Ele fez aliança com Cainã. E se a gente continuar um pouquinho, a gente vai chegar até Noé. Eu quero perguntar aos irmãos, Noé construiu a arca sozinho? Não. Ele construiu com os filhos, com a esposa. O projeto de Deus está para a família. Ele construiu a arca com a ajuda dos filhos, com a ajuda da esposa, porque temos que pensar no projeto de Deus como uma família. Não dá para que eu e você carregue o fardo sozinho. Convide sua família para participar do projeto de Deus. Eu quero agradecer à igreja, né, porque a gente teve muito apoio no Ministério da Família. Os pastores deram um apoio muito grande para a gente. A gente colocou o projeto logo nessa pandemia, mas eles confiaram. O pessoal do som, né, estava aqui com a gente todos os dias. E o pessoal da mídia, né, os irmãos da mídia, conosco, aqui com a gente, dando todo o apoio que a gente precisava. O Ministério da Família é grato porque os irmãos aqui da batalha, eles participam da obra, eles participam do projeto de Deus. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe a família da batalha. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Jonatas, que Deus continue abençoando você, sua família. Vamos fazer a nossa oração final e em seguida vamos ter a nossa EBD. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de te cultuar, Pai. Somos gratos, Senhor, por ter a oportunidade de te louvar, Senhor. Que possamos sempre, Pai, dizer ao Senhor que estamos aqui para te servir, para te louvar, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu te peço que possamos aprender mais e mais agora na EBD, Pai. Fica com todos nós, nos abençoa neste domingo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, por mais o privilégio que Deus nos proporciona, estarmos na casa dele nesse domingo, aprendendo um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo. A lição que vamos estudar hoje tem como título, Jesus, a mão amiga de Deus. É isso mesmo, Jesus, a mão amiga de Deus. Você que está em casa pode ficar à vontade e abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Eu vou ler para os irmãos a introdução da nossa lição, para que a gente possa entender melhor o raciocínio aqui do autor sobre Jesus, a mão amiga de Deus. Uma questão muito discutida quando se analisa o pensamento de Paulo e qual é o centro ou ponto básico do conteúdo de sua mensagem. Durante muito tempo, por causa da reforma protestante, da qual somos herdeiros, afirmou-se que o ponto central do pensamento de Paulo fosse a justificação pela fé. Mas, sem depreciar esta doutrina, nos últimos tempos, os teólogos têm apontado outra doutrina, exposta pelo apóstolo Paulo, e vem como pensamento central a doutrina da reconciliação. Isso não diminui a doutrina da justificação pela fé. Mas fiquemos hoje com a doutrina da reconciliação, essa doutrina que nós vamos focar, que nós vamos estudar neste domingo. E eu queria começar lendo com os irmãos, fique à vontade, como falamos, os irmãos que estão em casa, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu
o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado consigo, o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aqui nós aprendemos logo de antemão que a iniciativa da reconciliação partiu de Deus. Através de Jesus Cristo, né? Deus mandou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então essa iniciativa foi completamente de Deus, por conta da sua graça misericordiosa para com todos nós. Mas nós temos alguns outros textos que nós podemos basear a nossa lição, que se encontra em Romanos 5, 10 e 11, Efésios 2, 11 a 16 e Colossenses 1, 19 a 23. O conteúdo do Evangelho de Deus para os homens se reconciliarem com Ele, esta é a boa nova. Deus deseja ter bom relacionamento com os homens. O substantivo grego para reconciliação é katalagê, cujo sentido é cessação de inimizade. A ideia é que duas partes que antes eram hostis, agora são amigas. É disso que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes campos opostos, hoje tornam-se amigos na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos começar pontuando aqui o primeiro tópico, que tem como título a inimizade entre Deus e o homem. Isso quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado. Isso quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. Algumas pessoas pensam e dizem da seguinte forma: como pode Deus ser inimigo de alguém se Ele é amor? Gente, evitemos raciocínios simplórios e argumentos baseados em sentimentos humanos. Eu já fui até questionado por uma pessoa que, graças a Deus, antes de Deus chamar para a eternidade, já tinha aceitado a Cristo, e com certeza o conceito dela era aquele conceito baseado nas Sagradas Escrituras. Quando ela me perguntou como pode Deus ser amor e mandar tanta gente para o inferno. O fato é que Deus, Ele é amor, Ele é justiça e Ele não manda ninguém para o inferno. Como nós vamos ver em alguns textos mais à frente, que vai responder a esta pergunta. Deus, Ele é autoridade e não os nossos sentimentos ou as nossas impressões que vêm em conta. Isso aí não é levado em conta o que nós achamos. Deixemos esses achismos de lado. E nós podemos ver em Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. É a resposta a essas perguntas. Diz assim, Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E Tiago 4,4, que eu acho que ele responde com mais propriedade a essa pergunta, né? Como pode Deus ser amor, né, e ser inimigo de alguém? Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Essa é uma pergunta, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Aí vem a resposta: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como nós podemos ver, Deus não é inimigo de ninguém. O homem, quando ele escolhe ser amigo do mundo, como diz aqui o texto, ele se constitui, ele se faz inimigo de Deus. Deus não é inimigo de ninguém. Deus é amor. E esse amor de Deus, ele é incondicional para conosco. Nós não fizemos nada por merecer. É puramente o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus que nós somos agraciados e somos abençoados. E partiu dele, como nós vemos aqui no início da lição, foi iniciativa de Deus fazer a reconciliação com o homem. Cabe o homem escolher ou não. Seguindo mais à frente, se nós nos curvarmos diante do ensino bíblico, temos que reconhecer que Deus não é Papai Noel ou Fada Madrinha.
E às vezes, muitas das vezes, quando a gente começa a ter a Bíblia como base do nosso conceito sobre essa questão, sobre esse questionamento, nós podemos ver que Deus, Ele é amor e é justiça. Deus é moral e é justo. Os pecadores não reconciliados são seus inimigos, como lemos em Romanos. Quer dizer, o homem se faz inimigo de Deus quando passa a ser amigo do mundo. O homem sem Cristo não é um coitado, e sim um rebelde contra Deus. Isto sucede não porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque, diferentemente de nós, sendo absolutamente santo, Ele está veementemente oposição a toda forma de mal. É quando a gente vai àquela questão, a gente se lembra daquelas expressões. Existe pecado pequeno, médio ou grande? Não, para Deus tudo é pecado. Se é mal, é mal. Quanto a Deus, lembremos dessa expressão de Abacuque, capítulo 1, versículo 13, a parte A diz assim: Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e que não podes contemplar a perversidade. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e que não podes contemplar a perversidade. Esta inimizade não é de sentimentos. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Temos bases teológicas. Ela existe apesar de nossas boas intenções. Se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida, para um bom relacionamento há de ser desfeito. Para que, se há uma inimizade entre Deus, para que o homem possa ter um bom relacionamento com Deus, é preciso aceitar Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Essa inimizade, ela só pode ser desfeita quando o homem aceita essa reconciliação, quando o homem aceita a mão amiga de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos para o segundo tópico, que diz assim, que tem como título: Como desfazer a inimizade. Como é possível desfazer a inimizade? Por sucessivas reencarnações que supostamente nos tornariam melhores, pela prática de boas obras. A lição de número 3 que estudamos domingo retrasado, fala que pelas obras isso aí está fora de cogitação. Não é pelas obras que nós somos merecedores ou fazemos essa reconciliação com Deus. É através da pessoa de Jesus Cristo. Ou por cerimônias religiosas que acalmaria a Deus. A resposta está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Foi aquele texto que nós lemos no início da nossa lição, que vale a pena ler novamente para ficar bem memorizado e bem registrado em nossas mentes. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Verso 18 e 19 diz assim: Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Cabe a cada um de nós, como os cristãos, temos que ser porta-voz dessa palavra da reconciliação de Jesus Cristo, através da palavra de reconciliação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Ele nos propõe a paz em Jesus. Ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho. É obra de sua graça, é ato de sua bondade. Ele tornou isto possível através da cruz, o aceno de Deus, do amor de Deus, através da cruz do Calvário. Então nós podemos ver aí, mais uma vez, a atitude, a iniciativa partiu de Deus, para que o homem se reconciliasse com Ele. E há um ponto interessante que devemos sempre ser observado e que a gente tem que levar em consideração, e temos que ter cuidado para não ser ouvintes e praticamente concordar de forma sem fazer nenhum estudo, sem analisar. Algumas ilustrações contadas em sermões fazem de Deus um destrambelhado, furioso, querendo vingança ou justiça a todo custo, e mostram Jesus como um filho adocicado que aplaca a cólera deste pai iracundo. Aí o autor aqui cita até uma história aqui, falando como a de um rei que mandou chicotear um súdito fraquinho
que o filho do rei viu que não aguentaria as chicotadas e então tirou a camisa, afastou o súdito fraquinho e tomou as chicotadas em seu lugar, acalmando a fúria do rei. Essa ilustração, com certeza, esse pensamento que muitas pessoas têm de Deus, entristece muito o coração de Deus. Como diz aqui, ó, essa ilustração ofende a Deus, fazendo dele um ensadecido raivoso. E desvirtua o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. E nós sabemos que Deus e Jesus Cristo, eles trabalham de forma harmoniosa, né? Eles trabalham de forma amigável. Não existe, eles não vivem em campos opostos. Eles trabalham de forma harmoniosamente. Como nós podemos ver em João 14:31, para você ver o que é, como Deus, como Jesus trabalha de forma harmoniosa com seu Pai. João 14, verso 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Então, mais uma vez, a palavra de Deus aqui confirma e nos mostra que Jesus Cristo e Deus trabalham de forma harmoniosa, né? A ênfase do ensino neotestamentário, a doutrina cristã, é que o homem deve se reconciliar com Deus, né? Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconciliei com Deus. 2 Coríntios 5, verso 20, somente a parte B, né? Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconciliei com Deus. O pecado, como nós falamos logo no início, o pecado separa o homem de Deus. Isso é fato. Não há motivo para continuarmos essa inimizade. Somos chamados a sermos amigos de Deus. A linguagem de hoje, traduzida de maneira feliz, né, uma linguagem mais atualizada, em 2 Coríntios 5:18, diz assim: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Como dizia o antigo folheto da Cruzada Mundial de Literatura, ele quer ser seu amigo. Eu imagino Deus estendendo a sua mão e nos convidando, nos pedindo para nós sermos amigos dele. Que privilégio para nós, e como Deus é misericordioso para com todo aquele que se arrepende dos seus pecados e passa a obedecê-lo, né? Para concluirmos aqui a nossa lição, aqui é o terceiro tópico, tem como título um episódio curioso. Em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945. E ainda continuavam escondidos em florestas, lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia 20 anos. Alguém pode até argumentar, alguém até pensou, como pode gente estranha lutando numa guerra que acabava há mais de 20 anos? Mas o estranho não é isso. Ele faz até analogia aqui, né? O estranho não é isso. O estranho é, depois de mais de 2000 anos, após 2000 anos, Cristo ter acabado com a inimizade na cruz e o homem ainda continua lutando contra Deus. Isso é que é estranho. Mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade na cruz. Não há mais motivos para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. A nós compete aceitar sua mão amiga. E a igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus, né? Cabe a nós, como os cristãos na pessoa de Jesus Cristo, sermos porta-voz da palavra dele, como diz lá em 2 Coríntios 5:20, né, que nós somos embaixadores por Cristo, né? De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Cabe a cada um de nós, irmãos, levarmos essa palavra, a palavra de Deus, para tirar o homem do lamaçal do pecado. E é um grande privilégio para nós, como seus servos, fazermos a sua obra. Para concluir aqui, eu quero ler um ponto aqui da nossa lição, para fechar aqui com os irmãos. A igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chama as pessoas a fazerem as pazes com Ele, né? Através do trabalho de evangelização e missões. Nós estamos aí na campanha de missões ainda, né, por conta dessa pandemia. E cabe a cada um de nós, que muitas das vezes não podemos ir ao campo de missões, mas podemos trabalhar com missões através das nossas orações e através das nossas contribuições. Que o nosso Deus nos abençoe e coloque cada dia mais sabedoria e entendimento para que nós possamos servir a Ele em espírito e em verdade. Amém.